Ele ofereceu 100 mil reais para ela traduzir um documento, rindo na cara dela. Um erro que custaria tudo, porque aquela faxineira dominava 9 idiomas e estava prestes a destruir o império dele. Te dou 100 mil se você traduzir isso. Ricardo jogou o documento na mesa de vidro. O papel deslizou até parar na frente de Ayana. Ela congelou. O pano de limpeza pingou no chão de mármore. A sala de reuniões explodiu em gargalhadas. 12 executivos de terno italiano riram alto. Marcelo bateu palmas. Juliana tampou a boca, mas os ombros tremiam. Não, pera, ela precisa saber ler primeiro. Ricardo se inclinou na cadeira de couro, cruzou os braços. O Rolex brilhou sob a luz fria. Ayana apertou o cabo da vassoura. As mãos suaram. 100 mil, Ayana. Dinheiro de verdade. Traduz esse documento para mim. Ele apontou para o papel cheio de caracteres estranhos. Ou você não sabe o que é traduzir? Mais risadas. Alguém filmou com o celular. Ayana olhou para o documento. Reconheceu os caracteres. Mandarim. Ela sabia cada palavra, cada vírgula, cada cláusula escondida. Seu coração acelerou. Senhor Ricardo, eu posso... Pode o quê? Limpar direito? Ele cortou. Porque essa sala tá um lixo. Os executivos riram mais alto. Ayana deu um passo para trás. Bateu na mesa auxiliar. Uma caneta caiu. Olha só, nem andar ela sabe. Ricardo se levantou. Caminhou até ela. Ficou a centímetros do rosto dela. Sabe ler, Ayana? Tipo, ler de verdade? O hálito dele cheirava a uísque caro. Ela não respondeu. A garganta fechou. Eu perguntei se você sabe ler. Ele pegou o documento. Segurou na frente do rosto dela. Então lê. Alto. Agora. Ayana olhou para os caracteres chineses. Cada um gritava a verdade que ele não sabia. Aquele documento era a ruína dele, e ele nem imaginava. Tá esperando o quê? Inspiração divina? Ricardo jogou o papel no chão, pisou em cima. Pega, lê de joelhos, quem sabe a posição ajuda. A sala ficou em silêncio, um silêncio pesado, constrangedor. 3 executivos olharam para baixo. Marcelo riu nervoso. Juliana saiu discretamente. Ayana olhou para o papel no chão, depois para Ricardo. Como um homem podia ser tão cruel com alguém que ele nem conhecia? O papel no chão. Caracteres chineses borrados pela sola do sapato italiano. Ayana viu algo além do documento. Viu outra sala, outro tempo, outro país. A mente dela voltou, 15 anos atrás. Camarões, sala de aula sem janelas. Excelente, Ayana. Seu mandarim está perfeito. Madame Chen sorriu. A professora chinesa ajeitou os óculos. Ayana tinha 19 anos, caderno cheio de anotações em 6 idiomas diferentes. Você vai trabalhar na ONU, tenho certeza. As outras alunas aplaudiram. Ayana abraçou o certificado de proficiência. Mais um idioma, mais uma porta aberta, sua mãe sempre dizia. Ela já falava francês, inglês, árabe, espanhol, russo. Agora mandarim. Faltavam 3 para completar 9. O sonho era real, palpável. Chegaria em 2 anos. A cena mudou. Fumaça, gritos, tiros. A guerra civil explodiu em uma terça-feira. Ayana correu entre escombros. A universidade queimava. Seus diplomas dentro. Mãe! Mãe! Ninguém respondeu. Ela encontrou a casa destruída. Só cinzas, só silêncio. 3 dias depois, estava em um navio cargueiro para o Brasil. 21 anos, sozinha, sem documentos, sem família, sem provas do que sabia. A cena mudou novamente. São Paulo. Escritório de reconhecimento de diplomas. Sem os documentos originais, não podemos validar. O funcionário devolveu as cópias queimadas. Mas eu posso fazer os exames. Provar que sei. Não funciona assim. Precisa do papel original. Ayana saiu. Caminhou até uma agência de empregos. Que experiência você tem no Brasil? Nenhuma, mas falo 9 idiomas e...
9 idiomas sem diploma não valem nada aqui. Tenho vaga de faxineira. Aceita? Ela olhou para as mãos. Mãos que escreviam em alfabetos diferentes. Mãos que seguravam canetas. Agora segurariam vassouras. Aceito. A voz de Ricardo explodiu no presente. Levanta daí! Ayana piscou. Voltou. A sala de reuniões. O documento no chão. Os executivos olhando. Ela estava agachada. Nem percebeu quando se abaixou. Eu não mandei você pegar. Mandei você ler de joelhos. Ricardo chutou o papel para longe. Mas esquece. Você não sabe nem o alfabeto. Ayana se levantou devagar. As pernas tremeram. Olhou para o documento longe. Aqueles caracteres que conhecia desde os 19 anos. Aquela língua que abriu portas que a guerra fechou. Ricardo virou de costas. Volta para o seu trabalho e limpa essa sala direito dessa vez. Algo quebrou dentro dela. Não foi a humilhação. Foi a lembrança da mãe. Mais um idioma. Mais uma porta aberta. Todas as portas que ela abriu. Todas trancadas agora por um homem que nem sabia o que estava pisando. Ayana respirou fundo. Deu 3 passos até o documento. Abaixou, pegou. Os executivos pararam de conversar. Senhor Ricardo. Ele estava servindo o uísque. Virou a cabeça. Ainda está aqui? Eu aceito o desafio. Silêncio. Marcelo engasgou com água. Tossiu alto. Ricardo virou completamente. Deixou o copo na mesa. O quê? Aceito traduzir. Os 100 mil. Ela segurou o papel com as 2 mãos. Ricardo piscou. Uma vez, 2. Depois riu. Uma risada curta. Seca. Você está falando sério? Estou. Os executivos se entreolharam. Ninguém esperava isso. Ricardo caminhou até ela. Devagar. Cada passo ecoou no silêncio. Você sabe o que tem nesse papel? Sei que são caracteres chineses, mandarim especificamente. A sala explodiu em sussurros. Ela sabe o que é mandarim? Impossível. Ricardo ergueu a mão. Todos calaram. Você sabe o que é mandarim por quê? Porque eu falo. 3 executivos riram alto. Ela fala mandarim, Marcelo gritou. Próxima coisa, ela vai dizer que é astronauta. As risadas voltaram, mais altas, mais cruéis. Ayana não se mexeu. Ricardo se aproximou mais, invadiu o espaço dela. Você, fala, mandarim. Não era pergunta, era escárnio puro. Falo, e posso provar. Ah, pode? Ele arrancou o papel da mão dela. Então prova, agora. Na frente de todo mundo. Ayana abriu a boca. Espera. Ricardo ergueu o dedo. Antes, vamos deixar claro. Se você errar uma palavra, trabalha de graça aqui por 1 mês. Sem salário. Nada. Isso é ilegal, ela sussurrou. Ah, agora você é advogada também? Aceita ou não? Ayana olhou ao redor. 12 pares de olhos. Todos esperando ela fracassar, mas ela precisava disso. Precisava que alguém a visse. Realmente visse. Aceito. Ricardo sorriu. Aquele sorriso que não chegava aos olhos. Perfeito. Ele virou para os executivos. Senhores, temos um show. Marcelo bateu palmas. Outros seguiram. Ricardo pegou o celular. Apertou um botão. Juliana, chama todo mundo do andar. Sala de reuniões, agora. Ele desligou. Olhou para Ayana. Se vai fazer papel de idiota, que seja na frente de uma plateia. O estômago dela revirou. Em 5 minutos a sala lotou. 20, 30 pessoas. Funcionários do financeiro, marketing, RH. O que está acontecendo? A faxineira diz que fala chinês. Sério, isso eu preciso ver. Risos baixos, celulares erguidos, todo mundo gravando. Ricardo subiu em uma cadeira. Atenção, pessoal. Entretenimento corporativo. Todos riram. Nossa querida Ayana aqui vai nos demonstrar suas habilidades linguísticas. Ele desceu, ficou ao lado dela. Traduz pra gente, campeã. Ayana olhou o papel. As mãos tremeram. As palavras estavam ali.
clara. Ela sabia cada uma, mas sua voz travou. "Tô esperando", Ricardo sussurrou no ouvido dela. Ela abriu a boca novamente. "Eu preciso de um momento para..." "Momento?" Ele gritou para a plateia. "Ela precisa de um momento." Gargalhadas explodiram. "Mandarim não precisa de momento, querida. Ou você sabe ou não sabe." Alguém gritou do fundo. "Deixa ela tentar." Ricardo virou. "Quem falou?" Silêncio. "Foi o que eu pensei." Ele voltou para a Ayana. "Continua." Ela tentou focar. Bloqueou as risadas. Bloqueou os olhares. Leu a primeira linha em silêncio. Depois começou. "Este documento estabelece que a empresa..." "Em mandarim!" Ricardo berrou. Ayana congelou. "Você disse que fala, então fala em mandarim, não em português." O coração dela disparou. Claro, ele queria humilhação completa. Ela engoliu seco. Começou em mandarim. A pronúncia saiu perfeita, natural. Por 3 segundos a sala ficou em silêncio absoluto. Depois alguém riu. "Ela tá inventando. Ninguém aqui sabe se tá certo. Parece filme dublado mal feito." As risadas voltaram como onda. Ricardo ergueu as mãos. Ok, chega de circo." Ele arrancou o papel dela de novo. "Você não fala porcaria nenhuma, tá claro?" "Mas eu falei, o senhor ouviu." "Ouvi você fazendo barulho. Não é a mesma coisa." Ayana sentiu lágrimas queimarem. "Por que o senhor não busca alguém que fale mandarim para confirmar?" Ricardo deu um passo para trás. Fingiu estar pensando. "Sabe de uma coisa? Boa ideia." Ele pegou o celular. "Marcelo, a gente tem algum parceiro chinês que possa..." Ele parou. Olhou para ela. "Não, pera. Por que eu vou perder tempo com isso? Você é faxineira, faxineira. Seu trabalho é limpar banheiro, não falar línguas." Cada palavra cortou. "Você devia estar agradecendo por ter esse emprego. Gente como você não acha trabalho fácil nesse país." O sangue dela gelou. "Gente como eu?" Ricardo percebeu o deslize. Tentou voltar atrás. "Gente sem qualificação, sem estudo, sem cor certa?" Ayana sussurrou. A sala inteira prendeu a respiração. "Eu não disse isso." Ele rebateu rápido. "Não bota palavras na minha boca." "Não preciso. O senhor deixa bem claro o que pensa." Marcelo se levantou. "Ricardo, acho melhor a gente encerrar isso aqui." "Concordo." Ricardo apontou para a porta. "Ayana, volta para o seu trabalho e esquece essa história de 100 mil. Você não vai ver nem 100 centavos. Ela não se mexeu. "Eu posso provar." "Não pode. Não vai. E se insistir, tá demitida." A palavra caiu como bomba. "Entendeu? Demitida." Ayana olhou ao redor. Ninguém a defendeu. Ninguém falou nada. 30 pessoas assistindo ela ser destruída. E todas em silêncio. Ela deu um passo para trás. Outro. Bateu na parede. Ricardo jogou o documento na mesa. Reunião encerrada. Todos de volta ao trabalho. As pessoas saíram, devagar, olhando para ela de canto de olho. Em 2 minutos, a sala esvaziou. Só Ricardo e Ayana. "Você podia ter evitado isso", ele disse baixo. "Podia ter ficado no seu lugar." "Meu lugar?" "Isso. Invisível. Calada. Útil." Ele passou por ela, parou na porta. "Limpa essa sala, tem migalhas no chão." Saiu. Ayana ficou sozinha, o documento na mesa, as migalhas no chão, o vazio no peito. Ela podia ter evitado, podia ter ficado quieta, mas algo dentro dela não deixava mais. Talvez sua mãe, talvez os 9 idiomas que ninguém valorizava, talvez a menina de 19 anos que sonhava com a ONU. Essa menina não morreu na guerra e não ia morrer aqui. Ayana pegou o documento da mesa, dobrou, guardou no bolso do uniforme, pegou a vassoura, começou a varrer as migalhas. A porta abriu. Ricardo voltou. Não estava sozinho. 6 executivos, todos sorrindo. "Esqueci de te avisar uma coisa." Ele segurou o celular, apertou play. A voz dela saiu do alto-falante, falando mandarim. "Escuta que gracinha." Ele aumentou o volume. Os executivos riram, alto, exagerado. "Parece desenho animado."
Ela viu no Google Tradutor e decorou. Ayana parou de varrer. Eu não decorei nada. Eu sei. Ricardo pausou o áudio. Você sabe? Ele se aproximou. Então me explica. O que você estava falando? Eu estava começando a tradução que o senhor pediu. Ah, sim? E o que dizia? Ayana respirou fundo. O documento estabelece termos de parceria comercial entre... Em mandarim! Ele gritou na cara dela. Fala de novo, do jeito que você sabe. As mãos dela tremeram. Ela começou. A pronúncia perfeita. O tom correto. Ricardo gravou tudo. Quando ela terminou a frase, ele parou a gravação. Pronto, virou para os executivos. Vou mandar para o grupo da empresa. Entretenimento de sexta-feira. Marcelo já estava digitando no celular. Já postei no grupo. Pessoal tá adorando. Os celulares começaram a vibrar. 1, 2, 10. Notificações explodiram. Gente, que vergonha alheia. Ela realmente acha que fala chinês? Coitada, deve ter problema mental. Ayana viu as mensagens. Todos rindo dela. Por favor, apaguem isso. Apagar? Ricardo fingiu surpresa. Mas por quê? Você mesma quis aparecer, agora apareceu. Mais risadas. A porta abriu de novo. 5 funcionários do andar de baixo entraram. A gente ouviu o áudio. Cadê ela? Aqui, Ricardo apontou. A estrela do dia. Os funcionários se aproximaram, cercaram Ayana. Fala outra coisa em chinês. Fala eu sou faxineira. Não, fala eu sou palhaça. Todo mundo riu. Ayana recuou. Bateu na parede. Vamos, Ayana. Ricardo cruzou os braços. Seu público quer mais. Eu não sou palhaço. Não, porque tá todo mundo rindo. Ele tinha razão. 11 pessoas, todas rindo, algumas filmando. Sabe o que eu acho? Uma mulher do RH falou. Acho que ela pesquisou no YouTube como falar e tá imitando. Faz sentido, Marcelo bateu palma. Tipo papagaio. Papagaio corporativo. As risadas ficaram histéricas. Ayana sentiu algo quebrar. Eu não sou papagaio. O grito ecoou. Todos pararam. Ricardo levantou as sobrancelhas. Olha só, ela fala alto quando quer. Silêncio pesado. Ayana respirava rápido. O peito subia e descia. Eu estudei 9 idiomas. Eu tenho certificações. Eu trabalhei como tradutora em lugar nenhum. Ricardo cortou. Você trabalha aqui como faxineira. E se não se comportar, nem isso você é. Ela fechou os olhos. Respirou. Abriu. O senhor está errado sobre mim. Ah, tô. Ele se aproximou mais. Então me mostra seus diplomas. Foram destruídos na guerra. Que conveniente. Ele virou para os outros. Os diplomas dela sumiram. Que azar, né? Mais risadas. Mas eu posso refazer os exames. Posso provar em qualquer instituto que ninguém aqui quer que você prove nada. Ricardo explodiu. Ninguém liga a Ayana, você entende? Ninguém liga. O silêncio voltou, mais pesado, mais cruel. Ayana olhou ao redor. Para cada rosto. Alguns olharam para baixo. Outros mantiveram o sorriso. Ninguém a defendeu. Sabe qual é o seu problema? Ricardo se inclinou. Você não aceita o que você é. Quer ser especial, quer ser vista. Mas você é comum, substituível, esquecível. Cada palavra entrou como lâmina. E sabe o pior? Você fez isso com você mesma. Eu te ofereci dinheiro de brincadeira. Você que levou a sério. Você que quis aparecer. Ele deu as costas. Agora, aguenta as consequências. Voltou para os executivos. Vamos. Reunião de verdade, com gente competente. Eles saíram. Um por um. Cada um passou por Ayana. Alguns riram, outros balançaram a cabeça. Que mico! Ela realmente acreditou. Coitada. A última a sair foi Juliana. Ela parou. Olhou para Ayana. Por um segundo pareceu que ia dizer algo, mas não disse. Fechou a porta. Ayana ficou sozinha na sala. O celular dela vibrou. Notificação do grupo da empresa. Ela abriu.
O vídeo dela falando mandarim. 47 visualizações. 23 reações rindo. 15 comentários. Esse é o entretenimento que eu paguei internet pra ver. Pior que ela até tenta, tadinha. Alguém chama o SAMU. Ela tá tendo um surto. A Yana trancou o celular, sentou no chão, encostou na parede fria, olhou para o teto, pensou na mãe. Mais um idioma, mais uma porta aberta. 9 idiomas, 9 portas, todas trancadas. Ela não chorou, não tinha mais lágrimas, só cansaço, um cansaço que começou há 15 anos e nunca parou. A vassoura caiu do lado dela, fez barulho, ninguém veio ver, ninguém ligou. Como Ricardo disse, ninguém liga. A Yana ficou no chão por 10 minutos. Depois levantou, pegou a vassoura, terminou de limpar a sala, guardou os produtos de limpeza no carrinho, empurrou até o corredor, passou por funcionários. Todos olharam, alguns sussurraram. Ela não olhou para ninguém. Entrou no banheiro de funcionários. Trancou a porta, olhou no espelho, o rosto cansado, olhos vermelhos, uniforme amassado. Quem você pensa que é? A voz de Ricardo ecoou na cabeça dela. Ela abriu a torneira, jogou água no rosto, respirou fundo. Uma vez, 2, 3, pegou o documento do bolso, dobrado, amassado, mas intacto. Ela podia rasgar, jogar no lixo, esquecer tudo, voltar a ser invisível. Seria mais fácil, menos doloroso. Ela levantou o papel, pronta para rasgar, parou. Olhou os caracteres chineses e começou a ler, de verdade, palavra por palavra. A primeira linha era padrão, contrato comercial. A segunda também. A terceira... A Yana franziu a testa. Leu de novo. Transferência de fundos para a conta não declarada. O coração dela acelerou. Continuou lendo. Percentual de 30% desviado antes de auditoria fiscal. Ela leu mais rápido. Parceiro internacional receberá pagamento em nome de entidade fantasma. A Yana encostou na parede. Aquilo não era contrato legítimo. Era fraude, documentada, assinada. E Ricardo nem sabia o que estava assinando. Ela olhou o documento com outros olhos. Isso não era só um papel. Era uma bomba. E ela tinha o detonador. A Yana destrancou o celular. Abriu a câmera. Fotografou cada página. 3 ao todo. Ampliou. Conferiu a qualidade. Perfeita. Guardou o documento de volta no bolso. Saiu do banheiro. O corredor estava vazio. Ela caminhou rápido, cabeça baixa, subiu um andar. Departamento jurídico. Parou na frente da porta de vidro. Doutora Camila Ferreira, Compliance e Auditoria Interna. A Yana já tinha limpado aquela sala dezenas de vezes. Camila sempre foi educada, única que dizia bom dia. Ela bateu na porta. Entre. A Yana abriu. Entrou. Camila estava no computador, óculos na ponta do nariz, papéis espalhados. Levantou os olhos. A Yana, aconteceu algo? Preciso mostrar uma coisa para a senhora. Camila tirou os óculos. Fechou o notebook. Pode falar. A Yana trancou a porta. Caminhou até a mesa. Colocou o celular na frente da advogada. A senhora fala mandarim? Camila piscou. Não. Por quê? Eu falo. E traduzi isso. Ela mostrou a foto do documento. Camila pegou o celular. Aproximou da tela. Leu em silêncio. Isso é chinês? Mandarim. Contrato da empresa com parceiro de Xangai. Como você conseguiu isso? Ricardo me deu. Sem querer. Camila franziu a testa. Explica direito. A Yana contou tudo. O desafio, a humilhação, o vídeo. Camila ouviu em silêncio. Quando terminou, a advogada soltou o ar devagar. Você realmente fala mandarim? Falo 9 idiomas, mas ninguém acredita. Camila olhou para ela, diferente, com atenção real. Traduza para mim o que esse documento diz. A Yana começou, linha por linha, cláusula por cláusula, explicou cada termo técnico, cada valor, cada desvio. Camila anotou tudo. Quando a Yana terminou, a advogada jogou a caneta na mesa. Meu Deus, é fraude?
É um esquema de lavagem de dinheiro internacional. Camila se levantou. Se isso for verdade, Ricardo vai preso e a empresa vai à falência. Ela olhou para a Ayana. Você tem certeza da tradução? Absoluta. Pode provar? Posso. Tenho certificações internacionais. Não são reconhecidas aqui, mas existem. Camila pegou o celular. Discou um número. Quem a senhora vai ligar? Camila sorriu. Pela primeira vez, um sorriso de aliada. Para alguém que vai acreditar em você. Camila desligou o telefone. Ele vem em 20 minutos. Quem? Dr. Augusto Shen, acionista minoritário, chinês naturalizado brasileiro. Ele vai confirmar sua tradução. Ayana sentiu o coração disparar. E se ele não acreditar? Ele vai. Camila pegou um bloco de notas. Mas antes, preciso de mais informações. Esse documento é o único que você viu? Ayana pensou. Ricardo tinha uma pasta na mesa, cheia de documentos parecidos. Que idiomas? Não consegui ver todos, mas vi russo, árabe, talvez japonês. Camila parou de escrever. Você fala todos esses? Falo. A advogada ficou em silêncio, processando. Quantos exatamente? 9. Português, francês, inglês, espanhol, mandarim, russo, árabe, japonês e italiano. Camila soltou a caneta. Como? Estudei a vida toda. Era meu trabalho, antes da guerra. Que guerra? Camarões. 2011. Guerra civil. Perdi tudo. Camila se sentou. Olhou para Ayana como se a visse pela primeira vez. Você é refugiada? Sou. E trabalha como faxineira. Há 12 anos. A advogada balançou a cabeça. Isso é criminal. O quê? Um desperdício desse tamanho. Camila se levantou. Vem comigo. Elas saíram da sala. Camila trancou a porta. Caminharam pelo corredor. Subiram mais um andar. Pararam em frente a uma sala de arquivo. Camila destrancou. Entrou. Acendeu a luz. Prateleiras cheias de pastas. Documentos internacionais da empresa. Ela apontou. Contratos, acordos, parcerias. Ricardo assina tudo sem ler. Como assim? Ele confia nos parceiros. Nunca contrata tradutor oficial. Diz que é desperdício. Camila pegou 3 pastas. Abriu a primeira. Russo. Consegue ler? Ayana pegou o documento. Leu em silêncio. Transferência irregular. Mesma estrutura do chinês. Segunda pasta. Árabe. Ayana leu. Mais rápido agora. Conta fantasma Dubai. Terceira pasta. Japonês. Empresa de fachada. Tóquio. Camila sentou na mesa. Quantas pastas tem aqui? Umas 30. E todas podem ter fraude? Se seguem o mesmo padrão? Sim. Batida na porta. As duas congelaram. Doutora Camila? Voz masculina. Sotaque carregado. Camila abriu. Um homem asiático de terno cinza. Uns 60 anos. Óculos de grau. Doutor Augusto. Vim o mais rápido possível. Ele entrou. Olhou para a Ayana. Você é a tradutora? Sou. Ele estendeu a mão. Augusto Shen. Prazer. Ayana apertou. A primeira vez que alguém da empresa cumprimentou ela assim. Ayana Santos. Camila me contou por telefone. Deixa eu ver o documento. Ayana mostrou a foto no celular. Augusto pegou, aproximou os olhos. Leu em silêncio. 30 segundos, 1 minuto. Ele levantou o olhar. Onde você conseguiu isso? Ricardo me deu, sem querer. Ele sabe o que está escrito aqui? Não. Augusto devolveu o celular. Sua tradução está correta? Está. Como posso ter certeza? Ayana respirou fundo. Começou a recitar, em mandarim, fluente, rápido, cada linha do contrato. Augusto arregalou os olhos. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio. Onde você aprendeu? Camarões, Universidade de Yaoundé, professora Chen Meiling. Meiling? Ele deu um passo para a frente. Baixinha? Óculos redondos? Ensinou lá entre 2005 e 2012? Sim, ela é minha prima. O ar saiu dos pulmões de Ayana. Sua prima? Foi. Ela faleceu em 2013.
Ayana sentiu o peito apertar. Eu não sabia. Ela voltou para a China depois da guerra. Augusto tirou os óculos, limpou. Falava muito dos alunos. Tinha uma aluna favorita. Ayana. Dizia que ela ia trabalhar na ONU. Lágrimas queimaram nos olhos dela. Ela realmente dizia isso. Augusto colocou os óculos de volta. Então você é real. Sou. Ele olhou para Camila. Precisamos agir rápido. Se Ricardo descobrir que estamos investigando, ele destrói tudo. O que você sugere? Reunião de acionistas, amanhã. Ele não pode recusar. E as provas? Augusto olhou para Ayana. Você consegue traduzir todos esses documentos até amanhã? Ayana olhou as 30 pastas. Consigo, mas vai levar a noite toda. Eu ajudo. Camila pegou papel e caneta. Você traduz, eu documento. Montamos o dossiê juntas. E eu convoco a reunião. Augusto pegou o celular. Vou avisar os outros acionistas. Digo que é urgente. Ele discou. Falou rápido. Desligou. Feito. Amanhã, 10 horas. Sala de acionistas. Olhou para Ayana. Você vai estar lá, como testemunha especialista. Eu? Você, não como faxineira, como linguista. A palavra soou estranha, linda, assustadora. Ricardo vai me reconhecer. Ótimo. Augusto sorriu. Vai ser ainda mais satisfatório. Camila trancou a porta do arquivo por dentro. Ninguém entra, ninguém sai. Trabalhamos até terminar. Ela olhou para a Ayana. Pronta. A Ayana olhou as pastas, depois para Camila, depois para Augusto. 2 pessoas. As primeiras em 12 anos que acreditaram nela. Pronta. Eles começaram. A Ayana pegou a primeira pasta. Russo, leu em voz alta. Camila digitava. Rápido, preciso. Augusto conferia. Marcava pontos críticos. Essa cláusula é ilegal. Anota próxima. Segunda pasta. Árabe. Transferência não declarada. Valor? $500 mil. Anota próxima. Terceira, quarta, quinta. Japonês, italiano, francês. As horas passaram, 21 a 26 horas da manhã. Café, muito café. Ayana traduzia, sem parar, sem errar. 12 anos de silêncio, explodindo em palavras. Camila montava o dossiê, organizava por gravidade. Augusto ligava para advogados, preparava a acusação. 3 horas da manhã. Pasta número 28. Ayana abriu, congelou. O que foi? Camila perguntou. Esse é diferente. Como assim? Ayana leu, releu. Não é só fraude, é tráfico. Silêncio. Tráfico do quê? Augusto se aproximou. Documentos falsos. Ele vende vistos, passaportes para imigrantes. A voz dela tremeu. Cobra 50 mil por documento e entrega papel sem valor nenhum. Camila tampou a boca. Quantas pessoas? Ayana contou. Linha por linha. 230. Augusto socou a mesa. Esse canalha. Tem mais. Ayana virou a página. Lista de clientes. Nomes. Países de origem. Ela leu os nomes. Síria, Congo, Venezuela, Haiti. Refugiados como ela. Ele rouba de refugiados. A voz dela saiu baixa, controlada. De gente que perdeu tudo, que confia na única esperança. Camila pegou o documento. Com isso, ele não vai só perder a empresa. Vai preso. Por muito tempo. Ayana fechou os olhos. Respirou. Abriu. Então vamos garantir que isso aconteça. 5 horas da manhã. Última pasta traduzida. Ayana encostou na cadeira. Fechou os olhos. Terminamos. Camila salvou o arquivo. Dossiê completo, 127 páginas, 30 contratos fraudulentos, 11 milhões em desvios. Augusto imprimiu tudo. 3 cópias, uma para cada acionista principal. Ele grampeou os documentos. Impossível negar. Ayana olhou o relógio. 5 horas até a reunião. Preciso ir para casa, trocar de roupa. Não. Camila abriu o armário da sala. Vista isso. Um terno feminino, preto, elegante. É meu sobressalente. A gente tem o mesmo tamanho. Ayana pegou.
Sentiu o tecido. Fazia anos que não vestia algo assim. Obrigada. Se troca no banheiro. Tem chuveiro lá. Eu trago café e pão. Ayana foi. Tomou banho. Vestiu o terno. Olhou no espelho. Não era mais a faxineira invisível. Era quem ela sempre foi. Voltou para a sala. Camila e Augusto pararam. Perfeita. Augusto sorriu. Eles tomaram café em silêncio. Revisaram o dossiê. Marcaram pontos críticos. Ricardo vai negar, Camila disse. Sempre nega. Deixa ele negar. Augusto bateu no documento. 23 testemunhas já confirmaram os golpes dos vistos. Polícia Federal já foi notificada. Eles vão prender ele? Se a acusação se confirmar na reunião, sim. Equipe está a caminho. Ayana engoliu seco. Isso é real? É. Augusto olhou para ela. Graças a você. 7 horas. Camila ligou para os outros 2 acionistas. Confirmou presença. 8 horas. Augusto ensaiou a apresentação. Ayana ouviu. Corrigiu detalhes técnicos. 8h45. Eles desceram para a sala de acionistas, 8º andar. Sala envidraçada. Arrumaram as cadeiras, testaram o projetor, colocaram os dossiês na mesa. 9 horas. Primeiro acionista chegou. Dr. Mário, engenheiro aposentado. Augusto, que urgência é essa? Senta, já vai entender. 9h15, segunda acionista, senhora Beatriz, herdeira de fundador. Isso tem a ver com o Ricardo? Tem. Ela sentou, olhou para a Ayana. Quem é ela? Especialista em compliance internacional. Augusto respondeu rápido. 9h50. Tudo pronto. Então o celular de Camila tocou. Ela atendeu. O rosto mudou. O quê? Quando? Desligou. Temos um problema. Qual? Augusto se levantou. Ricardo cancelou a reunião. Silêncio. Ele não pode fazer isso. Mário bateu na mesa. Pode, ele é CEO, alegou emergência operacional. Ayana sentiu o chão sumir. Então, acabou? Não. Beatriz pegou o celular. Eu convoco. Tenho 30% das ações. Posso forçar reunião extraordinária. Ela digitou rápido. Enviou. Pronto. Convocação oficial. Ricardo é obrigado a comparecer em 1 hora. Augusto olhou para Camila. Ele vai desconfiar. Vai. E vai tentar fugir. Então precisamos garantir que ele chegue. Mário se levantou. Eu ligo para ele. Digo que é sobre bônus trimestral. Ele nunca perde reunião sobre dinheiro. Ligou. Ricardo, Mário, olha, reunião agora às 11 horas. Beatriz quer discutir bonificação de performance. Sim, sua também. Não, presencial. Ok, te espero. Desligou. Ele vem. Ayana respirou. 10h30. Eles repassaram tudo. Augusto apresentaria o dossiê. Ayana confirmaria as traduções. Camila apresentaria as implicações legais. 10h55. Passos no corredor. A porta abriu. Ricardo entrou. Parou. Olhou para todos. Depois para Ayana. Franziu a testa. O que a faxineira está fazendo aqui? Augusto se levantou. Senta, Ricardo. Temos muito o que conversar. Ricardo não sentou. Alguém vai me explicar por que tem uma funcionária de limpeza na minha reunião de acionistas? Senta. Beatriz apontou a cadeira. Ele bufou, sentou, olhou o relógio. Tenho 15 minutos, depois tenho compromisso. Augusto ligou o projetor. Não vai demorar. A primeira página apareceu na tela. Auditoria interna. Irregularidades contratuais. Ricardo deu risada curta. Irregularidades? Sério? Vocês me chamaram aqui para falar de papelada? Não é papelada. Camila abriu o dossiê. São 30 contratos internacionais fraudulentos. Fraudulentos? Ele se inclinou para frente. Cuidado com acusações, Camila. Meus advogados adoram processos por difamação. Deixa ela terminar. Mário cruzou os braços. Ricardo revirou os olhos. Tá bom, me divirtam. Augusto avançou para o slide 2. Lista de contratos, países, valores. Cada um desses documentos contém cláusulas de desvio de fundos. Mentira! Ricardo bateu na mesa. Todos foram revisados por advogados. Que advogados? Camila perguntou.
Os parceiros internacionais. Eles garantiram que estava tudo certo. Você leu os contratos? Claro que não. Tá em línguas que eu não falo. Para isso existem parceiros de confiança. Beatriz balançou a cabeça. Ricardo, você assinou sem ler? Assino 50 documentos por dia, Beatriz. Não tenho tempo de ler tudo. Nem de contratar tradutor oficial? Desperdício de dinheiro. Augusto avançou para o próximo slide. Documento em mandarim. Reconhece esse? Ricardo olhou. Deu de ombros. Talvez. Parecem todos iguais. É o contrato que você ofereceu 100 mil para a Ayana traduzir, ontem. Silêncio. Ricardo olhou para a Ayana, depois para Augusto. E daí? E daí que esse contrato autoriza a transferência de 2 milhões para a conta fantasma em Xangai. Isso é mentira. Não é? A Ayana falou pela primeira vez. Ricardo virou para ela. Ah, agora a faxineira fala? Você ainda tá nessa palhaçada de que sabe chinês? Ela sabe. Augusto se levantou. E provou, para mim, em mandarim perfeito. Você acredita nela? Ricardo apontou. Ela é faxineira. Ela não tem diploma. Ela inventou tudo isso para chamar atenção. Ela tem certificações internacionais. Camila jogou documentos na mesa. Validadas, reconhecidas por 3 institutos linguísticos. Ricardo pegou, olhou, jogou de volta. Falsificação. Não é? Augusto cruzou os braços. Eu conheci a professora dela, Chen Mei Ling, minha prima. Ela me falou de Ayana há 10 anos. Ricardo ficou em silêncio. 2 segundos. Depois explodiu em risada. Que história conveniente! A faxineira estudou com sua prima. Que coincidência incrível! Não é coincidência. Ayana se levantou. É verdade. Ricardo virou para ela. Você não sabe nada. Você é uma farsa. E se não calar a boca, eu garanto que você nunca mais trabalha em São Paulo. Senta, Ricardo. Beatriz bateu na mesa. E escuta. Augusto voltou ao projetor. Documento 1, mandarim, parceria com a empresa de Xangai. Ele leu a primeira linha em português. Ayana, confirma a tradução. Ela se levantou, pegou o microfone, leu em mandarim, fluente, perfeito, sem hesitar. Depois traduziu para português, palavra por palavra. Cláusula 5. Transferência de 30% dos fundos para a conta intermediária antes de registro fiscal. Augusto traduziu também, simultaneamente, confirmando. Os acionistas se entreolharam. Ricardo levantou as mãos. Ok, ela decorou. Parabéns. Quer um prêmio? Documento 2. Camila avançou o slide. Russo, Moscou. Ayana leu. Em russo, fluente como mandarim. Traduziu. Empresa fantasma registrada em nome de terceiros. Pagamento de $500 mil sem nota fiscal. Ela está inventando! Ricardo se levantou. Ninguém aqui fala russo para confirmar. Eu falo. Mário levantou a mão. Morei 5 anos em Moscou. A tradução dela está perfeita. Ricardo congelou. Documento 3. Augusto continuou. Árabe, Dubai. Ayana leu. Rápido. Preciso. Transferência irregular. Conta offshore. Sem declaração. Chega! Ricardo gritou. Isso é armação. Vocês combinaram tudo isso. Documento 4. Beatriz dessa vez. Japonês. Ayana leu. Documento 5. Italiano. Leu. Documento 6. Francês. Leu. 7 idiomas. 7 contratos. 7 fraudes. Ricardo tentou sair. Mário bloqueou a porta. Ainda não terminamos. Eu não preciso ouvir isso. Precisa. Augusto avançou para o último slide. Documento em espanhol. Lista de nomes. Esse é especial. Ayana respirou fundo. Pegou o papel. Operação de venda de documentos falsos para refugiados. A sala inteira congelou. 230 clientes, 50 mil reais cada, total de 11 milhões e meio. Ela ergueu o olhar para Ricardo. Você vendeu esperança para gente que não tinha nada.
e entregou o papel sem valor. Ricardo ficou branco. Eu não sabia. Os parceiros que... Você sabia. Camila jogou outro documento. E-mail seu autorizando o pagamento, em português. Você leu, você aprovou. Ele pegou, leu. As mãos tremeram. Isso foi erro de comunicação. Erro. Ayana deu um passo para frente. 230 famílias. Erro. Eu não conhecia os detalhes. Seus e-mails provam o contrário. Camila abriu o notebook. 3 e-mails discutindo maximização de lucro com clientela vulnerável. Suas palavras. Beatriz se levantou. Ricardo, você desviou fundos, cometeu fraude fiscal e explorou refugiados. Eu posso explicar. Não pode. Augusto desligou o projetor. Polícia Federal já foi notificada. Mandado de prisão sendo expedido. Ricardo recuou. Vocês não podem fazer isso. Já fizemos. Mário abriu a porta. 2 agentes da Polícia Federal entravam. Ricardo Tavares? Ele olhou para a porta, para os agentes, para os acionistas, depois para Ayana. Você. A voz saiu baixa. Você fez isso. Não. Ayana segurou o dossiê. Você fez, eu só traduzi. Os agentes entraram na sala. Beatriz levantou. Mário abriu espaço. Camila entregou o dossiê para o agente principal. Tudo documentado, contratos originais, traduções certificadas, e-mails comprobatórios. O agente folheou. Rápido, profissional. Suficiente para a prisão preventiva. Ele olhou para Ricardo. Senhor Tavares, o senhor está preso por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e estelionato qualificado. Ricardo recuou. Vocês não entendem. Eu não fiz nada disso sozinho. Vai explicar na delegacia. O segundo agente se aproximou. Espera. Ricardo olhou para os acionistas. Beatriz, você me conhece há 20 anos. Ela desviou o olhar. Mário, você lucrou com esses contratos também. Mário balançou a cabeça. Eu não sabia o que tinha neles. Augusto, Ricardo apontou. Você é acionista minoritário. Se a empresa cair, você perde tudo. Prefiro perder dinheiro do que dignidade. Ricardo respirou rápido. Olhos arregalados. Suor na testa. Procurou aliados. Não encontrou nenhum. Camila, você trabalha para mim. Eu pago seu salário. Pagava. Ela cruzou os braços. Acabei de pedir demissão. Todos vocês são traidores. Sua voz ecoou na sala. Ninguém respondeu. O primeiro agente pegou as algemas. Mãos para trás. Ricardo olhou para as algemas, depois para Ayana. Ela estava em pé, quieta, observando. Você destruiu minha vida. Ele sussurrou. Não. Ela deu um passo para frente. Você destruiu 230 vidas. Eu apenas mostrei. Eu te dei emprego, te dei oportunidade. Você me deu invisibilidade e subestimação e humilhação. Lágrimas escorreram no rosto dele. Eu podia ter te demitido, mas fui bom, fui generoso. Você foi cruel. A voz dela saiu firme, sem raiva, apenas verdade. E agora vai pagar. O agente colocou as algemas. Ricardo não resistiu. Deixou os braços caírem. As algemas clicaram. O som metálico encheu o silêncio. Vamos! O agente segurou o braço dele. Eles saíram. Ricardo passou por cada pessoa. Nenhuma olhou para ele. A porta fechou, a sala ficou em silêncio. Beatriz sentou, cobriu o rosto com as mãos. Mário soltou o ar devagar. Augusto colocou a mão no ombro de Ayana. Você salvou essa empresa. Camila sentou ao lado dela. E 230 famílias. Ayana não respondeu. Apenas olhou pela janela. Viu Ricardo entrando na viatura. O carro saiu. Desapareceu na esquina. Ela respirou. Pela primeira vez em 12 anos, respirou sem peso no peito. Ayana ficou na sala por mais 10 minutos. Os acionistas conversavam, planejavam transição, discutiam nomeação de novo CEO. Ela não participou, apenas ficou ali, processando. Ayana,
Beatriz se aproximou. Precisamos conversar. Ela virou. Sobre o quê? Sobre você, seu futuro aqui. Meu futuro? A Iana quase riu. Eu sou faxineira, não tenho futuro aqui. Tinha. Augusto se juntou a elas. Passado. Agora você é outra coisa. O quê? Mário trouxe uma cadeira. Ofereceu. Senta. A Iana sentou, confusa. Os 3 acionistas ficaram de pé, na frente dela. A empresa precisa de um departamento de compliance internacional. Beatriz começou. Nunca tivemos. E olha no que deu. Precisamos de alguém que fale múltiplos idiomas. Mário continuou. Que entenda contratos, que identifique fraudes. Alguém que a gente possa confiar. Augusto terminou. A Iana olhou para os 3. Vocês estão oferecendo um emprego? Estamos oferecendo uma carreira, Beatriz corrigiu. Diretora de tradução e compliance internacional. Salário equivalente a executivo sênior, equipe própria, autonomia total. As palavras não faziam sentido. Mas eu não tenho diploma reconhecido aqui. Vamos resolver isso. Mário abriu uma pasta. Já contatei a USP. Com suas certificações internacionais e a validação de Augusto, eles aceitam processo acelerado de reconhecimento. 3 meses, Augusto acrescentou. Você terá diploma brasileiro. A Iana balançou a cabeça. Por que vocês estão fazendo isso? Porque você salvou essa empresa de afundar. Beatriz se abaixou. Ficou na altura dos olhos dela. E porque você merece. Ontem eu era piada. Hoje sou diretora? Ontem você era invisível. Camila se aproximou. Hoje todo mundo vê quem você é. A Iana sentiu algo quebrar, mas não foi ruim. Foi libertador. Eu aceito. Beatriz sorriu. Estendeu a mão. Bem-vinda à diretoria. A Iana apertou. A primeira vez que alguém da empresa apertou sua mão de verdade. Não como faxineira, como igual. Começa a segunda, Mário disse. Seu escritório fica no 10º andar, vista para a Paulista. E sobre o caso do Ricardo? A Iana perguntou. Polícia Federal assume. Augusto guardou os documentos. Suas traduções vão ser usadas como prova. Você vai testemunhar, claro. Claro, mas isso é depois. Camila tocou o ombro dela. Agora você precisa descansar. A Iana olhou o relógio. 13 horas. Tinha ficado acordada a noite inteira, mas não sentia cansaço, sentia algo diferente. Propósito. Ela se levantou. Posso ir? Pode. Beatriz assentiu, mas não como funcionária de limpeza, como diretora. A Iana caminhou até a porta, parou, virou. Obrigada por acreditarem. Obrigada por não desistir. Augusto respondeu. Ela saiu. O corredor estava cheio, funcionários cochichando. É verdade que o Ricardo foi preso? Ouvi dizer que a faxineira traduziu documentos. Que faxineira? Aquela, a Iana. Ela passou por eles, cabeça erguida. Alguns olharam, reconheceram, desviaram o olhar. Outros não reconheceram. Pensaram que era executiva nova. Ela entrou no elevador. Desceu até o térreo, saiu do prédio. O sol bateu no rosto dela. São Paulo barulhenta, caótica, linda. Ela respirou fundo, olhou para cima, para o 10º andar, seu escritório, sua vista, seu futuro. Depois olhou para o próprio reflexo no vidro do prédio. Terno preto, postura ereta. Não era mais invisível. A Iana voltou para o prédio. Subiu até o 8º andar. Sala de acionistas ainda aberta. Camila estava guardando documentos. Esqueceu algo? Meu uniforme está no armário do subsolo. Deixa lá. Camila fechou a pasta. Você não vai precisar mais. A Iana olhou para o terno que vestia. Esse é seu. Era. Agora é seu. Presente de boas-vindas. Elas ficaram em silêncio. Depois, Camila abraçou ela. Foi rápido, mas significou tudo. Você foi corajosa. Fui desesperada. Mesma coisa às vezes. Camila soltou. Pegou a bolsa. Vou para casa. Dormir 12 horas seguidas. Você devia fazer o mesmo.
Vou. Elas saíram juntas. Desceram no elevador. No térreo se despediram. Ayana caminhou até o ponto de ônibus. Sentou. Esperou. O ônibus chegou. Ela subiu. Sentou na janela. Olhou a cidade passar. 20 minutos depois, desceu. Caminhou 3 quadras. Chegou no prédio onde morava. 5 andares. Pintura descascada. Subiu as escadas. 3º andar. Abriu a porta do apartamento. Um cômodo. Cama, fogão, mesa, tudo junto. Tirou o terno. Pendurou com cuidado. Deitou na cama. Fechou os olhos. Dormiu. Pela primeira vez em anos, sem pesadelos. 7 dias depois, Jornal Nacional, 20h30. Ex-CEO de empresa de tecnologia é indiciado por fraude e estelionato. Ricardo Tavares, de 52 anos, está em prisão preventiva. Investigações apontam desvio de 11 milhões de reais e golpe contra refugiados. Imagens de Ricardo entrando na viatura. Depois na delegacia, cabeça baixa, algemas nos punhos. Tavares nega as acusações. Advogados alegam que ele foi enganado por parceiros internacionais. A reportagem mudou. Ayana desligou a TV. Estava no apartamento novo. 2 quartos, sala, cozinha separada, vista para árvores. Luz natural. Ela tinha se mudado 3 dias atrás. Primeiro salário, 18 mil reais. Mais em 1 mês do que ganhava em 2 anos como faxineira. O celular tocou. Ayana, Augusto. A USP aprovou seu processo. Diploma reconhecido em 6 semanas, não 3 meses. Sério? Seu caso virou prioridade. Reitora quer te conhecer. Quando? Semana que vem. Vai dar entrevista também. Imprensa quer a história da faxineira poliglota. Ayana respirou fundo. Eu aceito. Ótimo. Te mando os detalhes. Desligou. Ela olhou pela janela. O sol se punha. Laranja e roxo no céu. Batida na porta. Abriu. Camila, com uma garrafa de vinho e 2 copos. Vim celebrar. Entraram. Sentaram no sofá novo. Camila serviu. Como tá sendo? Estranho. Ayana pegou o copo. Ainda não acostumei. Vai acostumar. E você? Arrumou um novo emprego? 3 propostas. Escolhi a melhor. Camila sorriu. Começo em 2 semanas. Compliance também. Salário dobrou. Seu currículo bombou depois disso. O seu bombou. Eu só ajudei. Elas brindaram. Ao futuro, Camila disse. Ao futuro. Beberam. Segunda-feira. 8 horas. Ayana entrou no prédio. Não pelo subsolo, pela entrada principal. Passou pela recepção. Bom dia, doutora Ayana. A recepcionista sorriu. Bom dia. Elevador. 10º andar. Portas abriram. Corredor novo. Carpete cinza. Luzes modernas. Placa na porta. Doutora Ayana Santos, Diretoria de Compliance Internacional. Ela abriu. Escritório espaçoso. Mesa de vidro. Computador novo. Estante vazia esperando livros. Janela enorme. Vista para a Avenida Paulista. Sentou na cadeira. Ligou o computador. 37 e-mails, todos pedindo traduções, auditorias, validações. Batida na porta. Doutora Ayana? Um jovem de uns 25 anos. Sou Pedro, seu assistente. Cheguei hoje. Entre. Ele entrou, nervoso. Trouxe seu café, sem açúcar como pediu. Obrigada. Ele colocou na mesa, ficou parado. Algo mais? Ela perguntou. Eu queria dizer, sua história me inspirou. Eu também sou refugiado, Venezuela. Vim há 3 anos. Ayana olhou para ele. Que idiomas você fala? Espanhol, português, inglês? Quer aprender mais? Quero. Então vamos começar. Tenho muito trabalho e vou precisar de ajuda. Pedro sorriu. Pode contar comigo. 2 semanas depois. Ayana inspecionava o 10º andar. Nova rotina de compliance. Passou pelo corredor, viu cena conhecida, executivo gritando com funcionária de limpeza. Eu pedi sem gelo, sem gelo. Você não entende português? A moça estava vermelha, mãos tremendo. Desculpa, senhor, eu trago outro.
Não quero outro. Quero que você aprenda a fazer certo. Ayana parou, deu 3 passos. Qual o problema? O executivo virou. Não a reconheceu. Nenhum, só ensinando essa incompetente a trabalhar. Ela tem nome. O quê? A funcionária. Ela tem nome. Qual é? Ele piscou. Não sei. Então não está em posição de ensinar nada. O rosto dele ficou vermelho. Quem você pensa que... Ayana Santos, diretora de compliance. E você? Ele engoliu seco. Rodrigo, financeiro. Rodrigo do financeiro. Ela cruzou os braços. Sabia que desrespeito a funcionários é infração grave no novo Código de Conduta? Eu não desrespeitei ninguém. Ayana olhou para a moça. Como você se sentiu? A funcionária hesitou. Desrespeitada. Registrado. Ayana pegou o celular. Anotou. Rodrigo, você tem até amanhã para fazer treinamento de RH obrigatório. Depois, me entrega relatório de 2 páginas sobre respeito no ambiente corporativo. Isso é ridículo. É política nova, aprovada por unanimidade. Quer questionar, fala com os acionistas. Ele cerrou os dentes, virou, saiu pisando duro. Ayana olhou para a funcionária. Tudo bem? Sim, obrigada. Qual seu nome? Conceição. Prazer, Conceição. Se alguém te tratar assim de novo, me procura. 10º andar. Conceição sorriu. Tímido, mas real. Vou lembrar. Ayana voltou para o escritório. Sentou, olhou pela janela. Lembrou de si mesma. 2 semanas atrás. Invisível, silenciada, humilhada. Agora tinha voz e ia garantir que outras tivessem também. O celular tocou. Mensagem de Augusto. Polícia confirmou. Ricardo vai a júri. Suas traduções são prova principal. Você vai testemunhar. Ela digitou de volta. Estarei lá. Colocou o celular na mesa. Voltou ao trabalho. 9 idiomas, 9 portas abertas. E dessa vez ela entrou em todas. Se essa história mexeu com você de alguma forma, se você sentiu raiva, indignação ou aquela satisfação de ver justiça sendo feita, deixa seu like aqui. Esse gesto simples me mostra que estou no caminho certo, criando histórias que realmente importam. Agora me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para interagir comigo. Sua participação transforma esse canal em uma comunidade de verdade. E se você acredita no poder de histórias como essa, histórias que expõem injustiças, celebram a coragem e mostram que ninguém deveria ser invisível, se inscreve no canal. Estamos só no começo dessa jornada, e cada nova inscrição é o que me dá força e certeza para continuar trazendo essas narrativas. Conto muito com sua ajuda para crescermos juntos. Não vá embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Cada uma vai te emocionar de um jeito diferente. Te encontro no próximo vídeo.